Olá, eu sou Elias Moraes, estou criando um novo vídeo aqui. Esse canal aqui é para quem quer discutir um pouquinho de ciência. Eu vou trazer questionamentos válidos, questionamentos interessantes, e eu estou planejando fazer vídeos todas as quintas-feiras e todos os sábados. Então, se você pode se inscrever no meu canal, pode fazer inscrição, clicar no sininho, que eu pretendo fazer vídeos aí regularmente, levantando questionamentos, colocando para discussão e fazendo assim, querendo enriquecer um pouquinho o que nós chamamos hoje de debate científico. Bom, para o vídeo de hoje, eu preparei 3 questões, 3 perguntas, que vão valer por uma, mas as 3 estão relacionadas. Então, se você fizer uma delas, já é suficiente. Bom, antes de tudo, eu gostaria de dizer o seguinte. Na física, existem grandezas que são perfeitamente definidas. Por exemplo, a velocidade. Você pega a velocidade lá a nível do segundo grau e diz que velocidade é ΔS sobre ΔT. Aí você trabalha com velocidade instantânea, velocidade média, trabalha com velocidades, média da velocidade. Você faz essas definições. Então, velocidade é uma grandeza perfeitamente definida. A nível de terceiro grau, você pode dizer que a velocidade é o limite quando o tempo tende a zero de ds sobre dt, ou seja, um diferencial de posição com um diferencial de tempo. E nesse mesmo sentido, a velocidade continua perfeitamente definida. Outras grandezas físicas, como quantidade de movimento, calor transferido de um corpo para o outro, essas grandezas podem ser perfeitamente definidas. E elas são suficientes para se manter um estudo. Mas agora vem a pergunta. O que é gravidade? O que é carga elétrica? E o que é carga magnética? Três cargas, 3 forças de campo são geradas a partir dessas grandezas. Ou seja, eu tenho a carga elétrica e, através da lei de Coulomb, eu tenho a força de Coulomb, a força coulombiana. Eu tenho o campo magnético, que é gerado por uma carga magnética. E eu tenho o campo gravitacional, que é gerado pela melhor explicação que temos hoje, massa atrai massa, então eu tenho ali um campo gravitacional. Eu vou mostrar como que isso aí é tratado. Bom, eu tenho aqui o livro do Halliday. Esse livro aqui, ele é muito usado nos cursos de licenciatura, física, química, nos cursos de engenharia, talvez aí algum outro curso que me possa ter me fugido agora. Essa aqui é a 4ª edição do livro do Halliday. Eu sei que ela já tem edições bem mais novas, mas foi com essa aqui que eu estudei. Bom, nesse livro, eu vou passar aqui para a página 2, bem no comecinho mesmo. Página 2 do capítulo 23. Nessa página, eu começo a tratar de carga elétrica. Olha o que o livro fala. Ele fala, caminhando sobre um tapete seco, podemos provocar uma descarga elétrica e tocarmos na maçaneta metálica da porta. Ou seja, ele está falando de eletricidade estática. Depois ele vem com o exemplo do pente, aquele exemplo clássico que todo professor de física gosta, de passar o pente no cabelo e puxar papelzinho. Ok. Depois ele vem aqui falando de corpos carregados, ou seja, ele está falando de corpos eletricamente carregados que geram uma força. Aí, no caso, tem a força de atração e de repulsão. Ele está falando também de uma barra. Depois que ele termina de falar sobre isso, que é a força eletrostática, ele já entra em corpos condutores e isolantes. Ou seja, ele descreve fenômenos que ocorrem com a carga elétrica, mas ele não define carga elétrica. Ele não define. Ele só fala mais ou menos assim, tá lá, só isso. Bom, mas aí, algumas pessoas que conhecem podem vir me questionar, mas você está usando o Halliday. Tudo bem, vou usar o Hertz agora. Está aqui, Hertz. Eu vou abrir o Hertz na página 36, onde ele começa a falar sobre eletrostática.
Eu tenho aqui, ele ensaia uma definição para carga elétrica. Olha que legal. Ele fala o seguinte: a carga é uma propriedade fundamental e característica das partículas elementares que constituem a matéria. Ou seja, ele deu um ensaio aqui, ele tentou alguma coisa, não deixou em branco, não. Esse livro aqui ele é um pouquinho melhor do que o Halliday, um pouquinho, vamos dizer assim. Mas onde que eu quero chegar? Dizer, é uma propriedade da matéria, é meio que uma resposta vaga. Tudo é propriedade da matéria. Eu estou usando uma camiseta preta, a cor preta é propriedade da matéria. Mas ele não definiu o que é carga elétrica. O Newton, no livro Principia, ele admite que não sabe o que é gravidade. E assim sucessivamente. Ou seja, na ciência, eu posso descrever. A carga sobe, a carga desce, a carga vai para a esquerda e para a direita, a força coulombiana é de atração, de repulsão, eu posso calcular o valor dessa força de acordo com as distâncias e o valor da carga, faço a mesma coisa para o magnetismo, mas aí vem uma limitação, porque eu não sei como definir o que é carga elétrica, eu não sei como definir gravidade, campo gravitacional até que dá para fazer uma teoria de campos aí. E eu não sei definir o que é carga magnética. Ela simplesmente está lá, é estudada, é descrita, ou seja, a ciência diz como, mas ela não diz o quê. Ela só fala assim, tá lá, é isso. Bom, onde que eu quero chegar com essa dissertação? Você que estuda física, você que faz física, tanto no segundo quanto no terceiro grau, você sabe descrever. Se você for um bom aluno, você sabe chegar e falar, a força é tanto, o raio é tanto, a carga é tanto, você descreve tudo. Mas pergunta para um professor o que é carga elétrica. Pergunte para um professor por que massa atrai massa. Em teoria. Em teoria. Essa é a teoria mais aceita hoje. Pergunte para um professor por que campo magnético existe norte e sul. Essa é uma pergunta interessante. Então, eu vou juntar essas 3 perguntas. Eu ia fazer 3 vídeos, mas achei que ia ficar um pouco desgastante. Fazer um sobre cada uma das forças de campo, mas eu resolvi resumir as 3 numa só. A mesma coisa acontece para força nuclear forte e força nuclear fraca. A força está lá, ela é uma força de campo, acontece sobre certas distâncias, mas eu não consigo definir. E eu ainda vou um pouco mais longe. Se você conseguir quebrar a matéria, você vai encontrar uma outra grandeza chamada spin. Tem o spin up e o spin down. Essas também não são definidas. Está lá, você estuda, você calcula, você cria máquinas em cima delas, mas você não define o que são essas coisas. Ou seja, definir uma grandeza física é fácil até certo ponto. Eu posso definir velocidade, como eu mostrei, posso definir força coulombiana, força magnética, posso fazer as definições, colocar elas em modelo de fórmula, mas eu não defino, eu não criei definição. Quando eu faço essa pergunta para um professor universitário, eu já ouvi respostas do tipo, não se prenda a definições, não busque definições. Eu já escutei esse absurdo. O melhor livro de eletricidade e eletromagnetismo que eu encontrei faz apenas um ensaio da definição dessas grandezas, mas elas não estão perfeitamente definidas. Tá aí a pergunta, e agora eu gostaria de pedir. Você que assistiu o vídeo, deixa um comentário, arrisca aí dizer o que é carga elétrica para mim. Vamos ver se a gente chega numa resposta. Eu não estou aqui trazendo a resposta, eu estou levantando a pergunta. É diferente. Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu fico satisfeito em já ter alguns inscritos aqui. Fico satisfeito em ver que as pessoas estão comentando. Fico satisfeito com as ideias com o contraditório. Pode não parecer, mas o contraditório me deixa muito satisfeito também. E eu peço para você comentar aqui nos vídeos. Vamos enriquecer, ou talvez eu responda os comentários. Aproveitar que o canal está pequeno e acho que dá para responder tudo. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Pode aguardar que sábado eu vou levantar outro questionamento legal. Até mais.